Vamos lá. Boa tarde, mais uma vez. Hoje, dia 29 de novembro de 2021. O ano está se findando, né? E com ele também os conteúdos aí da nossa disciplina nesse formato remoto. Hoje, na disciplina de manejo agroecológico de fitoparasitas 1, a gente vai abordar o assunto princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças. Como vocês já sabem, a aula está sendo gravada para que vocês possam rever quantas vezes forem necessária, desculpa aí, nesse endereço, Vinícius Reis, _ oficial. Bom, qual o objetivo de estarmos aqui reunidos para falar sobre esses princípios ecológicos, né? É conhecer diferentes métodos de controle de pragas e doenças. Ou seja, quando você conhece, se envolve com métodos ecológicos, a probabilidade de você agredir ou de afetar menos o ambiente e estimular a preservação da biodiversidade é muito maior. Então, prestando atenção nos assuntos aí, a tendência é que vocês possam ganhar com o conteúdo abordado aqui, no sentido de verificar as diferenças entre o manejo convencional, utilizando principalmente produtos químicos, e observando essas práticas tradicionais com o manejo ecológico para o controle de doenças de plantas, doenças e pragas, ok? Aproveita aí para dar as boas-vindas a quem chegou depois, né? Leandro, Regiane e Jefferson. Boa tarde a vocês. Vamos lá. Bom, o que seria esse princípio ecológico de pragas e doenças de plantas? Gosto sempre de iniciar colocando vocês aí para pensar um pouco, refletir sobre aquilo que a gente vai falar, vai abordar. Tainá, o que é que você imagina que seriam esses princípios ecológicos para manejar pragas e doenças em espécies vegetais? Tainá? O professor, assim, falou que tá travando aqui, é porque eu não tô em casa, não. Na minha casa estava sem energia. Que eu caiu. Vou repetir. Aí tá ruim pra mim um pouco. O que você imagina que iremos abordar quando se fala de princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças? Aí, professor, passa para outra pessoa aí hoje. João Daniel, tudo bem, Tainá? João Daniel. Chega, professor. E aí, o que é que você imagina que seria o que seriam esses princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças? Teria métodos para meio que controlar as pragas e doenças. Um conjunto de técnicas, né, ou de medidas onde você tende a reduzir, não eliminar 100%, tá? Reduzir esses impactos, esses danos causados por insetos, pragas, por doenças, diminuindo naturalmente os prejuízos econômicos e utilizando naturalmente métodos que não agridam tanto o meio ambiente, né? Então, o controle de pragas e doenças de plantas, como vocês estão vendo aí, implica adotar um conjunto de medidas para reduzir as populações de pragas e minimizar a severidade das doenças, evitando ou reduzindo sensivelmente os prejuízos econômicos, como vocês podem ver na imagem aí. Um besouro, né, da ordem Coleóptera, só para não deixar passar em branco aí a última atividade sugerida sobre a coleção entomológica virtual. Então, um besouro aí, um inseto pertencente à ordem Coleóptera, causando danos em função da sua estrutura, né? O aparelho bucal dele aí tem essa capacidade de perfurar, nesse caso aí, o botão floral do algodão. Vocês estão vendo aí, são prejuízo, o que vocês estão vendo aí é com certeza um prejuízo muito grande para o produtor de algodão. É o bicudo do algodoeiro que vocês estão vendo aí na imagem. E como é que a gente faz, por exemplo, para controlar a incidência desse tipo de praga, desse tipo de inseto na nossa lavoura? Então, existem técnicas que não agridem tanto o meio ambiente, que são os chamados princípios ecológicos que a gente vai abordar hoje aí. E é importante também mencionar que quando se utilizam mais de um princípio, a tendência é que sua chance de alcançar resultados melhores no que diz respeito ao controle, ela vai aumentar. De forma muito semelhante acontece no manejo integrado de pragas, né? Quando você utiliza técnicas em conjunto, mais de uma técnica,
para controlar pragas e doenças, você tem uma chance maior de controlar aquele dano, aquele prejuízo econômico. Então, adotar medidas de controle com o objetivo de manter populações de organismos nocivos em níveis abaixo daqueles que causam injúria econômica é uma das finalidades dos princípios ecológicos. Então, vejam bem que aqui ninguém está falando em eliminar 100% a incidência de doenças ou de praga na sua área. A gente está falando em reduzir significativamente a incidência desses organismos que causam desequilíbrio, no sentido de que você consiga conviver economicamente falando, né? Então, reduzir essa infestação, a incidência desses insetos, desses organismos que causam dano, a ponto de você conseguir ter uma sustentabilidade, seja viável a sua atividade, né? Então, esse é o objetivo, ou um dos principais objetivos dos princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças. E aí, a utilização, isso vocês precisam ter em mente, a utilização de métodos ou de controles alternativos aos já amplamente utilizados, convencionais, utilizando agrotóxicos, inseticidas, herbicidas, todos esses produtos químicos que a gente sabe que se acumulam, né, bioacumulam no ambiente ao longo dos anos, provocando danos aos lençóis freáticos, ou seja, fonte de água, se depositam sobre as partes que são comercializáveis dos produtos produzidos e que nós poderemos consumir, os animais também. Então, é uma contaminação toda a cadeia alimentar que pode, sim, nos atingir. E, portanto, mudar para um modelo de agricultura onde você controle de uma forma mais natural, sem agredir tanto o ambiente, é fundamental. Se ouve falar bastante sobre isso nos últimos anos, em especial nesses últimos 5 anos, dados os prejuízos e os impactos negativos que a influência antrópica vem praticando com a natureza, né? Então, a gente precisa zelar pelo ambiente, pelas fontes de água, enfim. Então, utilização de métodos alternativos como os princípios ecológicos tem tudo a ver com a manutenção da sustentabilidade. Então, o uso de métodos de controle alternativos aos convencionais vislumbra, né, pretende dar opções quanto à dependência dos defensivos agrícolas. Portanto, o objetivo é manter essas pragas ou doenças em níveis populacionais que não causem danos econômicos. Repito aquilo que eu falei no slide anterior. O objetivo, a proposta aqui não é erradicar 100% da praga. A gente não quer isso. E sim ter um modelo de agricultura onde seja eficiente em termos de produção, mas que a gente não agrida tanto, utilizando tantos agrotóxicos. É importante deixar isso muito claro. Quando você lida com fenômenos naturais, quando você está no campo, você está suscetível a essas mudanças de clima, muita chuva, escassez de chuva, incidência de pragas e doenças, uma vez que a gente está invadindo o ambiente natural deles. Então, o surgimento desses insetos considerados pragas, ele é natural. Agora, o desequilíbrio populacional, ou seja, o aumento desses insetos em níveis assustadores, na maioria das vezes, se dá em função da ação do homem, plantando aí monoculturas, não permitindo que insetos considerados predadores permaneçam nas áreas. Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso. Então, os princípios ecológicos atuam como uma ferramenta de apoio na sustentabilidade da propriedade, no sentido de você ter uma atividade, seja ela qual for, no ambiente rural, que seja eficiente, que dê retorno financeiro e que propicie que você se mantenha na sua área durante muitos anos. Ou seja, a gente está falando de conceito de sustentabilidade. Alguma? Sim ou não? Estão me ouvindo? Sim, professor. Parece que não. Vamos lá, hein? Se tiver dúvida, pode perguntar. São 5 principais destaques que eu coloco hoje aqui como princípios ecológicos e a gente vai iniciar falando sobre a exclusão. O que seria a exclusão quando a gente aborda princípio ecológico do manejo de pragas e doenças? Na verdade, é a nossa ação no sentido de excluir, como o próprio nome já está dizendo, ou
diminuir sensivelmente, reduzir a quantidade de inóculo inicial na sua área. Então, o princípio da exclusão se dedica a excluir ou reduzir significativamente a quantidade de inóculo inicial na nossa área. Pergunto, Carlos Felipe, o que seria inóculo inicial? Ei, professor, inóculo inicial deve ser a prevenção. Não sei explicar assim, não. O que seria, não? Leandro, saberia informar? Leandro, não estou lhe ouvindo, hein? O microfone está desligado, não? Leandro, seu áudio não está chegando aqui, não. Se você está falando alguma coisa, tente escrever no chat aí enquanto eu pergunto a outra pessoa. Ícaro, o que seria esse inóculo inicial? Ícaro, está ouvindo ou não? Bom. Regiane, consegue ouvir? Sim, Oi, próximo. professor. Tá me ouvindo? Só um minuto, Regiane. Deixa eu ver se Ícaro consegue responder. Vai, Ícaro. E minha internet tá péssima aqui em Itabuna hoje. Imagino. E aí, você consegue me dizer o que seria o inóculo inicial? O inóculo no sentido da biotecnologia? Não, se eu disser para você, é preciso reduzir a quantidade de inóculo inicial na nossa área, considerando praga e doença, o que você imagina que seria isso? O inóculo é a suspensão dos micro-organismos de uma concentração, professor? É o quê? Não ouvi? É a denominação dada à suspensão de micro-organismos. Se eu ouvir bem, é a quantidade, né, de estruturas do inseto, do micro-organismo presente na sua área. Então, a população inicial, né, daquele organismo, seja um inseto ou de um micro-organismo. Então, eu acho que foi isso que você respondeu, falhou um pouco, mas a mensagem em si deu para compreender. Então, o inóculo é a quantidade de estruturas do patógeno, seja um micro-organismo, seja um inseto, na sua área. Então, a exclusão tem essa característica. O princípio ecológico da exclusão de pragas e doenças tem essa característica de prevenir a entrada de um patógeno em uma determinada região, seja um estado, um município, fazendo a eliminação ou simplesmente reduzindo a quantidade de inóculo inicial na sua área. E como que você faz isso? A gente abordou até na semana passada a importância da Anvisa em barreiras fitossanitárias, né? E, naturalmente, falamos sobre uma doença muito importante que afeta o cacaueiro, que é a monilíase, mas hoje aqui eu trago um exemplo sobre a cigatoca negra, por exemplo, né? Uma doença muito comum na bananeira é a cigatoca amarela, mas a cigatoca negra, ela é muito mais severa, é causada por um patógeno, é um fungo, e que, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ela provoca danos e pode levar à morte da planta, assim. Então, o prejuízo é grande. Então, como medida de exclusão, como uma medida para realmente fazer a exclusão desse inóculo, é utilizar técnicas como quarentenas, barreiras quarentenárias, barreiras fitossanitárias e, naturalmente, a ação desses agentes fiscalizadores no sentido de fazer inspeções em materiais propagativos, né? Como sementes, né? Nesse transporte aí estadual, interestadual, entre rodovias, em rodovias entre estados diferentes ou em cidades diferentes, para fazer análises nesses materiais, como sementes, mudas, e isso ajuda e muito a fazer o controle eficiente do transporte, principalmente evitar a disseminação desses patógenos entre uma área que está contaminada para uma área que está livre daquele patógeno, daquela doença. Então, como medida de exclusão no princípio ecológico, a gente pode sim utilizar
atividade de quarentena ou simplesmente de inspeções em barreiras fitossanitárias e eliminar esses materiais. Então, mais uma vez, a importância dos agentes de fiscalização em portos, em aeroportos, em rodovias e todos a espécie de transporte que a gente tem no país para escoamento de produção e de materiais propagativos, como, por exemplo, mudas e sementes que vão ser introduzidas em áreas e, na maioria das vezes, em grande quantidade. Isso tende a levar os patógenos e fazer com que essa doença se espalhe rapidamente. Portanto, relembrando, o princípio ecológico da exclusão, considerando o controle ou manejo de pragas e doenças, se refere à exclusão ou redução da quantidade do inóculo inicial que vai prevenir a disseminação daquela doença. Uma forma de utilizar esse controle da exclusão é a adoção de medidas como barreiras fitossanitárias ou a quarentena, impedindo aí a circulação, o trânsito de partes propagativas, como, por exemplo, sementes ou mudas de espécies vegetais entre cidades, entre estados. Ok? A Giane interrompeu o seu comentário porque Ícaro respondeu muito bem, mas fique tranquila que daqui a pouco eu faço outra pergunta e direciono a você. Ok? Sim, professor. Vamos lá. Bom, o segundo princípio ecológico do manejo de pragas é a erradicação. Então, como vocês podem imaginar, a erradicação é um princípio ecológico difícil de ser obtido, porque você vai eliminar um patógeno. Então, a finalidade é eliminar um patógeno que já se estabeleceu em uma determinada área. Portanto, por isso que é difícil, né? Uma vez que a gente lida com fenômenos naturais e quando você tem principalmente uma praga ou uma doença estabelecida em uma área grande, para você controlar é muito complexo. Então, o princípio da erradicação tem a finalidade de eliminar um patógeno, ou seja, aquele organismo que é capaz de causar doença já estabelecido de uma área, região geográfica de um órgão atacado da planta. Como eu disse, é um princípio complexo, porque ele vai depender de uma ação de monitoramento precoce, né, para você observar a doença e, consequentemente, a erradicação. Aí eu cito um exemplo aqui. Quando o patógeno se dissemina pelo vento, por exemplo, com patógenos fúngicos que têm estrutura de reprodução, como o esporo, que são microscópicos, ou seja, você não vê a olho nu. E aí você tem a possibilidade desse patógeno, da estrutura desse patógeno ser disseminada, ser transportada pelo vento, é muito mais difícil a sua erradicação. E aí, como exemplo prático e específico, a gente tem aqui a ferrugem da soja provocada pelo fungo Phacopsora pachyrhizae. É um fungo que causa ferrugem da soja. Vocês estão vendo aqui, ó, os sintomas na superfície da folha, e a erradicação é ineficiente pelo que já expus aqui. Ou seja, o controle é ineficiente porque o princípio da erradicação em um patógeno já estabelecido é difícil. Isso não significa dizer que a gente não tem que utilizar o princípio ecológico ou manejo no sentido de reduzir a quantidade de inóculo, de reduzir a quantidade de plantas infestadas e, principalmente, reduzir a quantidade de micro-organismos ou de estruturas de micro-organismos ou de qualquer que seja o patógeno. Porque, senão, de fato, aí sim, aquela praga, aquela doença, ela vai se manifestar e se distribuir na sua área muito mais rapidamente. Então, não é porque é um princípio difícil de ser praticado, a erradicação no sentido de eliminar, que você tem que abandonar a sua área, né? Bom, nesse caso, podem se utilizar mais de uma técnica, e aí fica bem claro a finalidade ou o objetivo de você utilizar em conjunto mais de uma dessas técnicas ou mais de um desses princípios ecológicos para que você obtenha mais eficiência na sua ação de controle. E aí fica a dica também, né? O controle biológico, utilizando, por exemplo, um fungo chamado tricoderma, pode auxiliar em medidas de erradicação. Outra técnica, utilizando aí rotação de culturas, ou seja, você com plantas
com espécies anuais, né, de ciclo curto, você pode estabelecer uma rotação de culturas para que você elimine a pressão em cima dessa espécie vegetal principal e engane, entre aspas, aí também, né, o patógeno. É claro que essa outra espécie da rotação de cultura, ela não deve pertencer à mesma família da espécie vegetal. Por quê? Porque senão você está estimulando a manutenção, a continuidade do patógeno naquela área, porque você estará oferecendo ainda mais material propagativo para aquela espécie aí que está causando doença, o patógeno que está causando doença. Você está fornecendo mais estrutura, mais alimento, mais suporte para que aquela praga, aquela doença continue na sua área. Então, o controle biológico é sim também uma medida que pode ser eficiente no que diz respeito à erradicação enquanto princípio ecológico do controle de doenças. Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Se ninguém tem pergunta, eu vou colocar um vídeo que eu selecionei aqui, na verdade, parte de um vídeo, né, obtido aí do programa Globo Rural, onde se utiliza esse princípio da erradicação na forma do controle biológico para erradicar ácaro rajado, viu, gente? Que é um ser, como vocês vão ver aí na reportagem, que causa muitos prejuízos, são muitas espécies que causam danos em várias espécies vegetais. O ataque indireto dele aí nas folhas vai provocar danos e de forma indireta pode abrir aí pequenos orifícios, dando oportunidade de micro-organismos, como por exemplo fungos, bactérias, causarem doenças em espécies vegetais. Então, vamos ficar atento ao vídeo aí, depois a gente faz alguns questionamentos sobre a utilização dessa técnica do controle biológico. Inicialmente, eu quero que vocês me digam se vocês estão ouvindo, ok? Vou abrir o vídeo aqui. De produtos químicos no campo. Então, praga, liberando. Professor, não sei para os Oi. colegas, mas a imagem não está mexendo, não. Ah, não dá não? Aqui também não tá, não. Espera aí, então. Já sei qual é o problema. Vamos resolver isso agora. Só um minuto. Vou tirar aqui a tela e vou compartilhar novamente. Só o vídeo. Vocês estão vendo agora? Sim, professor. Sim. Tá No ouvindo? começo do ano, com o balanço das cooperativas fechado, os agricultores vão receber ainda mais uma parcela das sobras. E olha só o que vem aí. A gente mostra como pesquisadores e agricultores estão tentando controlar o ácaro rajado usando outras espécies de ácaro.
O ácaro rajado é uma praga comum que traz muita dor de cabeça para o agricultor. Para enfrentar o problema, pesquisadores estão usando outros tipos de ácaro que comem essa praga. São os ácaros predadores. O Pedro Málaga e o Douglas Campos foram ver como funciona esse controle biológico em plantações de morango e flores. Eles estão por toda parte, entre as fibras do tapete, da cortina, do lençol, travesseiro e até no mar. Todos os ambientes que você imaginar pode ter a presença de ácaros. São seres minúsculos, difícil ver a olho nu, como explica o agrônomo Mário Sato, do Instituto Biológico de São Paulo. Ácaros são organismos normalmente pequenos, né, fazem parte do grupo dos aracnídeos, né, que envolvem as aranhas, os escorpiões. Pequenos em tamanho, grandes em quantidade. São milhares de espécies. E algumas vivem no campo. A maioria é do bem, mas o produtor conhece os que fazem mal. No elenco de vilões da lavoura, um dos protagonistas é o ácaro rajado. O nome rajado vem dessas duas manchas no dorso. Ele caminha bem devagar, mas se reproduz rápido. Pode colocar até 10 ovos por dia. Provavelmente mais de 1.000 espécies de plantas são atacadas por esse ácaro, né? E algo em torno de umas 150 culturas ele causa prejuízos significativos. No Brasil, ele causa danos severos em algodão, feijão, ornamentais, rosa, crisântemo, pêssego. Com a ajuda do microscópio, dá para ver um montão de rajado. Com 2 estiletes na parte da frente do corpo, esse ácaro perfura as folhas que acabam caindo. E a planta deixa de se desenvolver. Antes, só existia um jeito de acabar com uma infestação de ácaro rajado: o controle químico. Mas de uns anos para cá, os produtores contam com um novo aliado nessa guerra. Um não, vários. E eles também são ácaros, parentes do rajado, só que de outras espécies. São chamados ácaros predadores. Eles preferem trabalhar de madrugada, porque não são fãs de luz nem de calor. Presta atenção nessa imagem. Dá para ver um deles em ação. Ele vai se alimentar do ácaro rajado, né, até a população diminuir muito. O professor Mário Sato estuda esses bichinhos há cerca de 20 anos. Num dos laboratórios do Instituto, que fica em Campinas, São Paulo, seleciona os melhores. Dentro de estufas, biofábricas criam e multiplicam as espécies registradas e comercializam frascos com até 25.000 ácaros predadores. Como esse tipo de controle ainda não é muito conhecido no campo, a produção é pequena. Basicamente, no Brasil, apenas 4 espécies são produzidas e comercializadas, né? Isso é muito pouco. Quem está regando as plantas é a bióloga Angelita. Ela foi aluna do professor Sato. Hoje é doutora em acarologia. Decidiu se especializar na área, incentivada pelo cunhado Renê, com quem trabalha hoje. Ele falou: eu tenho um desafio muito grande lá no sítio, né? Que é o ácaro. Topa trabalhar com isso? Você viu como é que está o ataque? Aqui. Ó. Renê e Adriana, a irmã da Angelita, cultivam 4 hectares de gérberas nessa propriedade que fica em Olambra, a cidade das flores. Uma das características da gérbera é a diversidade de cores. São inúmeros tons, que vão do branco ao vermelho. Colorido que a gente percebe pelo olhar. Olhar do consumidor, que só compra se tiver tudo certinho, pétala por pétala. E para isso, olhar do produtor, que precisa estar bem atento ao ataque das pragas aqui no campo. Flor é para todos os momentos, para decoração, para presente, tem que estar bonito. Apesar do olhar atento, Renê e Adriana já chegaram a perder quase tudo para o ácaro rajado. Que é muito rápido. Você vê em 10 dias ele toma conta da produção. Chegou você mandar a planta, às vezes você olha assim e fala: pô, não tem nada, né? Você leva, quando chega na qualidade, eles conseguem identificar que não, tá tudo sugadinha. Se você não tirar isso, a flor não vai chegar saudável. O casal tentou resolver o problema com o uso de produtos químicos. A princípio, deu certo. Só que ao longo do tempo, os ácaros ficaram resistentes e os defensivos já não surtiam o mesmo efeito. Então a frequência começou a aumentar e o resultado a reduzir. Foi aí que a Angelita entrou em campo. Logo no início do trabalho, há 5 anos, ela conseguiu zerar a população da praga, liberando mais de 13.000 ácaros predadores nas áreas infestadas. Deu um certo medo. Eu falei: será que isso dá certo, né? Porque é algo que você
não enxerga assim fácil. Quando eu comecei a conhecer a planta, as pragas, os predadores, com 3 meses a gente começou a ver um resultado. Para a gente ter uma ideia de preço, um frasco com cerca de 5.000 predadores é vendido por mais ou menos R$300. É um custo de produção similar ao químico, só que o químico vai entrar em colapso, que vai dar resistência. E o biológico, ele não vai entrar em colapso. E tem mais vantagem. O custo do controle químico normalmente não é o acaricida em si, mas sim o custo, né, de aplicar. Então o agricultor teria que ir 2, 3 vezes por semana para fazer a aplicação. E com o predador ele pode, talvez, com uma única liberação ou 2 liberações, resolver o problema. Depois é só monitorar. Quem também anda muito satisfeito com o trabalho dos predadores é o Ivan. Ele produz morangos num sítio de 3 hectares em Monte Alegre do Sul, junto com o filho Tiago. Há 5 anos, eles largaram o trabalho num banco da cidade para investir no cultivo da fruta. A qualidade de vida melhorou 200%. Eu durmo tranquilo. Sempre tive essa vontade de morar num sítio. E aí, quando você vê que seu pai está tentando algo, mas tem alguma coisa que dá para ajudar, vamos engatar junto. O que mudou na tua vida de lá para cá? Trabalhando muito mais. Os cerca de 23.000 pés de morango do seu Ivan ficam assim, distantes do chão, a mais ou menos uns 80 centímetros. É que aqui o agricultor apostou no sistema de cultivo suspenso, na tentativa de evitar ao máximo o contato do fruto com o solo, reduzindo os riscos de contaminação. É fácil de colher, é fácil de manusear e a coluna agradece. É bem tranquilo. Mas para ficar tranquilo mesmo, faltava vencer um inimigo. O ácaro, quando ele pega, ele suga a folha, esse pé de morango não produz. Chegamos a perder muito aqui. Quando está infestado, é 100%. Para acabar com a infestação, pai e filho precisaram do apoio dos predadores. Funciona assim: o Tiago faz uma ronda e com uma lupa observa se tem ácaro rajado. Quando encontra algum, logo compra os tubinhos com ácaros predadores para o pai soltar pelos canteiros. Começou a usar, acho que a primeira vez foi em 2016. Mas é assim, a gente sempre colocou ele quando já está feia com ele, tá? Já está com excesso de ácaro rajado. Aí ele não dá conta, tá? E agora a gente usa ele preventivo. Só esse ano, eles liberaram cerca de 20.000 ácaros predadores entre os morangos. Um exército forte, em que cada soldado é capaz de eliminar de 10 a 20 rajados diariamente. É o nosso vigilante, dia e noite, contra o ácaro rajado. O controle biológico ajudou a ampliar a produção, que saltou de 300 caixas de morango por semana para mais de 1.200. Que nota que o senhor dá para o trabalho dos ácaros predadores? Posso dar 10, mas podia dar nota 1.000 para eles. Quanto mais ele trabalha, menos eu trabalho. O Brasil tem hoje cerca de 260 produtos biológicos registrados. 10 anos atrás, eram apenas 21. É um crescimento que ajuda a reduzir aos poucos o uso de produtos químicos no campo. E você vai ver... Muito bem. Alguma pergunta aí? Assistiram tudo? Sim, professor. Pode falar. Eu estava aqui pensando, aí eles vão soltar esses ácaros predadores para matar o ácaro rajado. Mas depois que o ácaro rajado vai acabando, acontece o que com os predadores? Vou lhe fazer uma outra pergunta em cima disso. Qual é o ciclo de vida? Qual é o ciclo de vida de um ácaro desse? Eu nem sei. Alguém sabe dizer? Acho que nasce, cresce, morre, não. Sim, claro, ele nasce, cresce e morre. Tá. Mas quanto tempo? Só que tem uns que quando botam, morre logo. Não sei quanto tempo levam. Isso pode variar da espécie. Mas, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, Regiane, e os demais, é não necessariamente a quantidade de dias. Tem insetos que em 20 dias eles morrem, completa todo o seu ciclo, entendeu? Esses podem demorar um pouco mais. O que eu quero dizer é o seguinte, que uma vez eles fazendo esse trabalho, eles se alimentam dos próprios ácaros rajados. Não encontrando
alimento para eles se desenvolverem, ou eles vão migrar para uma outra área, ou simplesmente eles vão morrer. Então, assim, o importante é destacar que esse tipo de ação não causa prejuízo na espécie vegetal. É um organismo que vai controlar a praga, por isso que a gente dá o nome de controle biológico. Entendeu? Entendi, prof. Entendeu, Mas Jane? eu mesmo, se fosse eu, acho que eu teria medo de usar isso aí, porque vai que vira vegano. É natural o seu receio. Inclusive, na própria reportagem, você vê um exemplo disso, né? A estudante lá, recém-formada, ela foi contratada por uma propriedade, ou seja, você tem ali um envolvimento econômico que é sério, e se a sua ação não der resultado, além de investir naquela ação, você causou prejuízo, onde você vai ver, na maioria das vezes, uma infestação, né, da praga, da doença, muito rapidamente. Mas, como ela já tinha feito pesquisas em laboratório, não foi uma ação aleatória, sem saber dos resultados. Ela só precisava colocar no campo aquilo que ela já tinha observado em laboratório. O importante é fazer isso, fazer testes em nível de laboratório, de campo, para depois, de fato, você aplicar a pesquisa. Por isso que a gente precisa fazer testes prévios antes. É por isso que os projetos de pesquisa têm sua importância, né? Para testar quantas vezes forem necessárias antes de fato disseminar, né? Colocar a tecnologia, o resultado a serviço da comunidade. Beleza? É uma técnica interessante o princípio, a utilização do controle biológico como princípio da erradicação, e está aí um exemplo prático de como isso pode ser feito. Um outro princípio ecológico é a terapia. E a gente não vai levar as pragas para um consultório de psicólogo para conversar com eles, tá bom? Brincadeiras à parte, a terapia nada mais é do que a utilização da elevação da temperatura. Por isso a gente dá o nome de termoterapia, assim como também a utilização de podas para remoção principalmente de tecidos doentes, partes afetadas da planta por pragas ou doenças. Nesse caso específico, né? Porque a gente sabe que existem podas de condução. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como utilizar a utilização da temperatura, ou seja, termoterapia. Então, a gente tem aqui, ó, canos de PVC, né, escuros, onde você pode pegar aí o solo, colocar o solo nessas estruturas, né, nesses tubos de PVC, cobrir com plástico, e esse plástico ele precisa ser transparente, né, lógico, e permitindo aí que haja a incidência da temperatura, e ao fazer isso você está eliminando ali larvas de insetos, estruturas de resistência tanto de fungos quanto de bactérias, elimina também nematóides, que são organismos que habitam o solo e podem ser prejudiciais às raízes de plantas. Então, a termoterapia é utilizado como princípio ecológico do manejo de pragas e doenças ao elevar a temperatura do solo, utilizando essa técnica aqui já mencionada, né, através de tubos, ou simplesmente aplicando esse plástico aí com auxílio de implementos, né, em máquinas, como vocês podem ver, em áreas extensas, e aí você tem a elevação da temperatura para preparar o seu solo e, em seguida, você dá início ao cultivo. Então, essa técnica da termoterapia, ela precede ao plantio propriamente dito. Primeiro você prepara o solo, maneja o solo, elevando a temperatura. Naturalmente, vocês vão observar que isso você tem uma ação a mais, mas pode ser eficiente. Isso tudo depende do seu ponto de vista, como muito bem comentado aí no final do vídeo, né? É muito mais prático você utilizar o produto químico, que vai lhe dar uma resposta muito rápida, mas ao longo prazo, como que isso vai se comportar na sua área? O princípio do imediatismo, a gente vem colhendo os resultados hoje, né? Que é o surgimento de doenças, de resistência, e ao contrário dos princípios ecológicos, agroecológicos, onde você tem uma resposta um pouco mais lenta do ambiente, mas que a longo prazo você tem a manutenção da biodiversidade e especialmente sustentabilidade do seu ambiente, do seu clima, do seu microclima. Aqui eu coloco também, ao lado direito, ó, um exemplo, né, de plantios de cenoura com técnicas utilizando a termoterapia ou solarização, e um solo onde não foi utilizada essa técnica. E a gente vê aqui na mesma área, tá vendo?
utilizando plantio de cenoura, e aí a gente observa, de um lado direito, a infestação de dois micro-organismos, né, que é a Rhizoctonia e o Fithium. São dois fungos que atacaram o plantio da cenoura, né, fazendo com que a área fosse severamente afetada, influenciando negativamente na produção, comparando com uma área onde foi utilizado aí o princípio da termoterapia, que, como eu disse, tem a função de elevar a temperatura do solo e, ao fazer isso, vai, consequentemente, eliminar ali possibilidade de surgimento de doenças ou presença de larvas de insetos, predadores, entre outros organismos que podem causar doenças aí durante o ciclo de produção da cultura. Repetindo, a técnica da terapia ou termoterapia tem a finalidade de, previamente ao plantio, aquecer, elevar a temperatura do solo para eliminar a presença aí de larvas de insetos, estrutura de resistência de bactérias, de fungos, ou seja, micro-organismos que podem causar doenças durante o ciclo de produção da cultura. Associado a essa técnica, podemos também, como eu já disse, utilizar podas, né? Podas para remoção de partes infestadas ou atacadas da planta, atacadas por pragas e ou doenças, e naturalmente dá um destino correto, né? Queimar essas estruturas ou destruir, não deixando aí para que essas estruturas afetadas da planta sirvam de inóculo ou fonte de contaminação para novas plantas. Ok? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Não, professor. Tudo bem. Bom, esse princípio da resistência, ele, como vocês podem imaginar, está diretamente relacionado com a nossa possibilidade de desenvolver variedades ou clones de espécies vegetais que sejam tolerantes ou resistentes a uma série de pragas ou doenças no campo, fazendo com que a planta produza mais, uma vez que ela é mais resistente ou mais tolerante ao ataque, frente ao ataque de uma série de organismos que podem causar doenças, impedindo, assim, o pleno desenvolvimento da cultura e, consequentemente, afetando aí a produtividade, ou seja, reduzindo a produção daquela cultura. Exemplo, então, aqui temos uma soja, né, uma variedade chamada BRS 7380RR, que é resistente, né, ao nematóide de galha, conhecido como Meloidogene incógnita, como você está vendo aqui, né? Então, o princípio ecológico da resistência tem a finalidade de utilizar variedades resistentes de espécies vegetais, evitando aí prejuízos econômicos no que diz respeito à produtividade. Aqui nós temos um exemplo, né, de plantas de soja, onde vocês estão vendo aqui uma planta com sistema radicular completamente comprometido, né, do seu desenvolvimento, pela incidência desse organismo que vocês estão vendo aqui em uma imagem ampliada de microscópio, né, que é o nematóide, né. Esse nematóide, é um organismo que vive no solo, habita o solo e, consequentemente, ele ataca raízes de espécies vegetais. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas estruturas aqui, é o acúmulo desses nematóides que a gente conhece como nematóide de galha. O nome científico é o Meloidogene incógnita. Comparando, aqui nós temos ao lado esquerdo uma espécie com um sistema radicular sadio, ou seja, sem a presença dessas estruturas aqui que abrigam os nematóides. Ao se alimentarem dos nutrientes que estão aí no sistema radicular da planta, crescem essas estruturas, ou seja, alimentam os nematóides e esses nutrientes não chegam à parte aérea da planta, ou seja, não há produção adequada de folhas e principalmente da parte que é comercializável. Nesse caso aqui da soja, os grãos de soja, né? E aí quando você tem o desenvolvimento de variedades vegetais resistentes, por exemplo, ao ataque de nematóide de galha, mesmo com a presença dele no solo, a planta consegue se desenvolver sem ser comprometida pelo aparecimento desses nematóides no sistema radicular.
a planta não é atraída por esses nematóides. Significa dizer que ela vai conseguir se desenvolver de forma sadia. Então, a utilização de variedades resistentes é uma técnica, um princípio ecológico da resistência que tem a finalidade de fazer com que as espécies vegetais se desenvolvam, completem seu ciclo de produção nas áreas que são cultivadas, sem serem afetadas ou sem reduzirem a sua produção em um dano econômico tal que seja improdutivo. Esse é o princípio da resistência como um manejo de pragas e doenças de espécies vegetais. Exemplo, a soja, mas temos tantos outros exemplos aí. Ok? Perguntas? Princípios ecológicos. E chegamos ao final, né? Evasão. Evasão. O que seria a evasão? O princípio ecológico da evasão, na verdade, é uma técnica em conjunto que tem a finalidade de enganar, de favorecer a planta e desfavorecer o patógeno. Você cria ou propicia condições para favorecer a espécie vegetal e, de forma antagônica, ou seja, você desfavorece o aparecimento do organismo que pode causar doença. Como que você pode utilizar esse princípio da evasão no campo? Por exemplo, utilizando um espaçamento maior entre plantas, entre linhas onde estão plantadas aí as suas culturas, para você aumentar a aeração, ou seja, reduzir a umidade, que vai favorecer o surgimento de doenças fúngicas, você fazer o plantio, quando possível, dessas sementes em épocas do ano onde você não estimule o favorecimento ou surgimento de doenças, de pragas, utilizar sempre sementes ou mudas livres, isentas de patógeno, tem que comprar de pessoas que são idôneas, onde você sabe que aquela semente, que aquela muda é livre de patógenos, de doenças, e, principalmente, estar atento também, né, por isso que eu coloquei a foto aqui, ao seu manejo de um modo geral, porque, por exemplo, excesso de umidade, não estou dizendo que vocês não devem irrigar, se for o caso, irrigação, estou dizendo que, quando for fazer isso, fazer de forma racional, de modo a não exagerar e proporcionar um microclima ali favorável ao surgimento de doenças fúngicas. Como vocês podem perceber, né? O fungo, geralmente, ele se desenvolve mais rapidamente em locais com alta umidade. Então, se você tem espaçamentos, culturas muito adensadas, ou seja, muito próximas umas das outras, e com a umidade lá em cima, você está estimulando aí o microclima úmido e, consequentemente, o surgimento de doenças, em especial, doenças fúngicas. Então, fugir dessas características, dessas condições, é um princípio ecológico da evasão, onde você favorece o crescimento da planta e desfavorece o patógeno. Ou seja, suas técnicas têm a finalidade de não proporcionar um ambiente favorável ao crescimento dos patógenos. Para isso, você precisa conhecer a biologia, ou seja, o ciclo de vida das doenças e dos insetos pragas que podem acometer, que podem causar prejuízo na cultura que você está instalando ali, na sua área, ok? Perguntas? Vocês estão muito quietos hoje aí. O que é que houve? O final de semana foi agitado? Estão pensando no sábado e domingo ainda? Foi tão rápido que já estamos acabando, hein? Bom, eu deixo aí para vocês um link, se vocês quiserem dar uma assistida depois, né? Um link de informação que trata sobre estratégias a serem adotadas para um manejo bem-sucedido com base ecológica. Fala dos princípios ecológicos, só para vocês consolidarem a informação ou as informações que foram vistas aí e ajudar vocês a aprimorar aquilo que foi dito, tá bom? Fica como sugestão. Bom, fazer algumas perguntas aqui, né, para ver se vocês participam um pouco mais, acordam aí, e aí a gente estimula, exercita o nosso cérebro, o qual, como vocês já sabem, praticando, ele é estimulado a apreender mais informação. Primeira questão, responda, por gentileza, Leandro. Leandro, escuta, Leandro.
Nessa hora os microfones ficam tudo mudo, né? Dá um problema de conexão. João Daniel, tá me ouvindo? Estou sim, professor. João Daniel, considerando a complexidade de utilização do princípio ecológico da erradicação em uma área de cultivo de cacau infestada pela doença monilíase, qual estratégia você utilizaria com base nesse princípio para controle do patógeno? Explica aí. Primeiro você tem que entender qual é o princípio da erradicação, lembra? Sim. Muito bem. Qual seria a sua estratégia? Só um minuto. Leandro, você pode escrever no chat aí, viu, Leandro? A minha estratégia, professor, supondo que eu trabalhasse em uma fazenda grande e com a disponibilidade de funcionários, eu creio que para uma área mais afetada, eu utilizaria certos funcionários e para as outras áreas, outros funcionários, para evitar a passagem dos funcionários de uma área muito afetada para outra área. Também utilizaria equipamentos separados para cada área, para evitar o máximo de contato de materiais ou pessoas de uma área para outra. Usaria esse método. João, não é fácil, o princípio da erradicação, de fato, não é fácil. O que seria o princípio da erradicação? Primeiro responda essa pergunta, lembra? Não entendi. Qual é o princípio da erradicação? Erradicação é eliminar a doença, no caso, erradicar ela do local. Impedir a entrada, lembra? Correto. Então, por isso que eu coloquei aí a monilíase, que vocês já sabem, essa altura do campeonato aí, que é uma doença muito séria, que está se fazendo de tudo para que ela não chegue aqui à Bahia. Então, por exemplo, atuar em barreiras fitossanitárias, fazendo fiscalização desse transporte de materiais propagativos, seria uma técnica. Outra muito bem colocada é essa que você colocou, separar equipes, e essas equipes são específicas, fazendo a correta desinfestação dos materiais com água sanitária, hipoclorito, né? Para que você não tenha um cruzamento de áreas, vamos chamar aqui áreas sujas ou infestadas, com áreas limpas, ou seja, áreas que ainda não têm a presença da doença. Mas a lógica que você utilizou é a correta, essa aí mesmo. Obrigado aí. Regiane, questão 2. A partir do seu conhecimento sobre o princípio da resistência, qual a importância da CEPLAC e outros órgãos de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, para os produtores rurais da região? Bom, professor, a importância deles é que eles estão desenvolvendo umas espécies de plantas modificadas, né? Que têm resistência a doenças ou patógenos, e que quando o produtor rural pegar essa planta modificada, a planta vai ser resistente e aí não vai ter muita perda, né, na hora do cultivo. Perfeito. Órgãos de pesquisa, sejam estaduais ou federais, né, exemplo da CEPLAC, Embrapa, recebem recursos públicos, né, recurso financeiro, material, equipamento, enfim, para desenvolver tecnologia. E essa tecnologia, depois, ela, na forma de ações de extensão, ela é disponibilizada, distribuída para as pessoas que estão naquela atividade. No caso específico da CEPLAC, por exemplo, e Embrapa, desenvolve-se uma série de pesquisas no sentido de produzir clones, variedades que sejam mais produtivas, mais tolerantes, mais resistentes, seja a ataque de pragas, de doenças, resistente a secas prolongadas, enfim, mudanças climáticas e por ações de organismos patógenos que permitem a planta ser mais produtivas frente a todas essas ações contrárias ao desenvolvimento dela. Então, de fato, a importância da CEPLAC e Embrapa para os produtores da região é, de fato, produzir tecnologia, produzir materiais, sejam eles resistentes ou tolerantes, e colocar esse material no campo para que o produtor ele consiga se manter na atividade, mesmo com o surgimento de novos patógenos que a gente vai continuar vendo ao longo das nossas vidas. Isso é comum. Quando se
estabelece uma metodologia muito bem feita, por exemplo, para uma doença, daqui a alguns anos a gente vai ver o surgimento de outras, porque a natureza também é muito inteligente, ela precisa se manter em equilíbrio, e para isso os organismos, eles modificam suas estruturas genéticas, eles sofrem mutações justamente para continuar mantendo a espécie viva. Ao fazerem isso, elas vão conseguir estratégias diferentes para atacar plantas, e aí a gente precisa também desenvolver materiais propagativos que sejam mais resistentes, e esse é o princípio. Portanto, a importância da CEPLAC Embrapa é justamente desenvolver e disponibilizar tecnologia na forma de materiais mais produtivos e resistentes a todas essas questões aí que a gente observou na aula de hoje. Muito bem, Regiane. Bom, com isso eu vou encerrar a nossa gravação, agradecendo mais uma vez aí a atenção de vocês e participação, e daqui a pouco a gente já, assim que terminar a gravação, a gente fala sobre as atividades. Só um minuto.